O Papa e o golpe na Amazônia. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Esse é o terceiro vídeo da trilogia que nós estamos fazendo sobre a renúncia de Bento XVI, que não valeu, e as atitudes de Francisco que mostram que ele é o falso Papa. Olha só, no dia 9 de agosto de 2019, Francisco deu uma entrevista onde ele disse assim, que padres casados não eram um tema importante para o Sínodo da Amazônia. Aí a gente fica com cara de palhaço, porque esses últimos meses todos está todo mundo discutindo padres casados, padres, bispas e por aí vai. De repente chega o Francisco e fala que isso não é um tema importante. Está lá no meio, mas não é um tema importante. O que é importante então? Nessa entrevista ele vai contar para nós o que realmente eles estão querendo. É verdade. O mais importante não é padre casado. Eles querem destruir a igreja de dentro, mas também querem tomar a nossa Amazônia. Veja aí. O Sínodo vai ajudar no golpe para tomar a Amazônia do Brasil. Para entender isso, precisamos voltar 30 anos atrás, quando o globalista Martin von Hildebrand, fundador da ONG Gaia Amazonas e membro da Gaia Foundation, com sede na Inglaterra, concebeu um plano ousado, criar o corredor AAA na Amazônia. Uma grande área de 200 milhões de hectares, onde vivem 30 milhões de pessoas. Entre seus habitantes tem 385 povos indígenas de 8 países sul-americanos. Nessa área, cabem 6 países do tamanho da Alemanha ou 6 Noruegas. 62% desse corredor, mais da metade, seria tomado do Brasil. O plano já está em execução faz tempo, faz muitos anos, tanto que a maioria da área desse corredor está tomada por reservas ambientais e indígenas. Mas por que a Europa tem tanto interesse assim na Amazônia? O Dr. Enéas Carneiro, que foi candidato à presidência da República, dizia que a Europa não está preocupada com as árvores da Amazônia, eles querem o subsolo. Se fossem as árvores, bastaria reflorestar as terras deles. Isso é verdade. A Amazônia não tem a obrigação de ser o pulmão do mundo. Cada país que refloreste seu próprio território e deixe a Amazônia em paz. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. O que a Europa quer são as riquezas do subsolo da Amazônia. Veja o mapa. Do lado do Brasil tem ferro, estanho, calcário, urânio, nióbio, ouro e diamante, sem contar toda a biodiversidade da Amazônia. Ninguém está preocupado com árvore, nem com índio, coisa nenhuma. Eles querem saquear a Amazônia. Transforma aquilo lá numa área internacional e depois começa a roubar as nossas reservas naturais. Agora você vai entender como esse plano de tomar a Amazônia está sendo engendrado, executado, inclusive com o apoio de Francisco. Veja aí. Com a desculpa de proteger a floresta e os povos indígenas, diversos países pretendem tomar a Amazônia. Assim, eles tomam o território brasileiro e suas riquezas. É uma invasão territorial com a desculpa de proteger a ecologia. Para o plano dar certo, eles precisam convencer os países, a comunidade internacional, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Sem a Amazônia ficaremos sem oxigênio. E precisam também convencer o mundo que o nosso governo é incompetente para defender a Amazônia. E então precisamos intervir. Nós temos que tomar a Amazônia antes que ela acabe. Por isso os jornais, todos os dias no exterior, estão falando mal do Brasil e criticando o presidente Bolsonaro, numa campanha de calúnia e difamação para distorcer a verdade e colocar a opinião pública desses países a favor do golpe que eles querem dar em nós. Os jornais do exterior vendem a ideia que o Brasil desrespeita as minorias, tem um governo fascista e está no limiar da total destruição de toda a Amazônia, que está em vias de terminar com o oxigênio do mundo, com os índios, e que a poluição gerada no Brasil alarga o buraco de ozônio que causa o câncer por todo o resto do mundo. São mentiras que visam justificar a invasão da Amazônia por esses países que só querem a nossa riqueza.
Quanto mais chegamos perto do Sínodo da Amazônia, mais essa campanha de calúnia e difamação dessa mídia comunista que está aí fora do país. Mídia comunista não tem só aqui no Brasil não, viu gente? Fora aí também, os comunistas tomaram os jornais, revistas, rádios e TVs do mundo inteiro. Quanto mais chega perto do Sínodo da Amazônia, essa mídia comunista mais detona o Brasil e o presidente Bolsonaro. Peraí, a turminha de esquerda teve 30 anos no poder. Por que eles não preservaram a Amazônia? Agora a culpa é de um governo que está aí há 8 meses só. Mas colocam toda a culpa em cima dele, detonam o presidente Bolsonaro, junto com isso detonam o Brasil também. Veja o que o Bolsonaro declarou. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa. Cronologia do golpe na Amazônia. No início de agosto, o INPE divulga um alerta sobre o desmatamento da Amazônia. Os dados do INPE são questionados pelo governo. A imprensa mundial aperta o cerco contra o Brasil e contra o presidente Bolsonaro. A Alemanha diz que vai cortar o pouco dinheiro que envia para a Amazônia. Esse dinheiro, na verdade, não vai para o Brasil, e sim para ONGs alemãs que estão na Amazônia. A Noruega faz o mesmo e corta o pouco dinheiro que envia para a Amazônia. A gente pergunta por que eles não reflorestam o país deles, por que eles não cuidam das florestas deles, e já que está tudo devastado, a maior parte, por que não reflorestam lá, ao invés de ficar metendo o dedo bedelho no nosso país? Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. A campanha de difamação contra o Brasil, o golpe que esses países querem dar contra o Brasil, ganhou nesse mês um aliado poderoso. Quem? Ele mesmo, o Papa, entre aspas, Francisco. Olha aí. Na mesma entrevista em que Francisco disse ao jornal italiano que o principal não era os padres casados, ele também pediu aos líderes mundiais para que salvem a Amazônia. Vamos lembrar que ele, Francisco, é aquele que há 2 anos atrás convocou o Sínodo da Amazônia. As peças estão começando a se encaixar. O que é que está faltando agora? O Sínodo, em outubro, lançaram um documento criticando o governo Bolsonaro e criticando, denunciando a destruição da Amazônia. É isso que eles vão fazer. Isso está previsto, inclusive. Eu já li em entrevista de bispo que vai participar do Sínodo dizendo que eles vão fazer isso sim. Tá certo? Esse é o sinal verde para essa comunidade internacional e para a ONU invadirem finalmente, de uma vez, definitivamente, a Amazônia e tomarem todas as nossas riquezas para eles. Daí, nem árvore, nem índio e nem riqueza, nem nada. Eles simplesmente vêm, saqueiam e vão embora. E vão deixar para trás um deserto e vão deixar os índios aí mortos, né? Porque essa gente não tem escrúpulo nenhum. Eles simplesmente vêm para roubar. Você acha que vai cuidar de índio? Até hoje não estão cuidando. Tá certo? Então, olha, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o general Heleno, que conhece muito bem aquela região da Amazônia, no começo do ano já tinha alertado a preocupação dele com esse sínodo. É justamente por isso, porque o sínodo faz parte do golpe que vai ser dado contra a nossa Amazônia. Nós estamos vendo, por exemplo, por acaso, um Papa Francisco religioso, um líder religioso. Nós estamos vendo um Papa que está preocupado com os fiéis no Brasil, preocupado com os fiéis da China que estão sendo massacrados pelo comunismo e ele não fala nada. Preocupado com os fiéis nos países muçulmanos que também são massacrados e ele não fala nada? É isso que nós estamos vendo? Será que ele está realmente preocupado com a igreja? Ou será que está mais preocupado em ajudar no golpe da esquerda contra a Amazônia? Francisco é apenas, gente, um líder político da falsa igreja. Ele foi colocado pela ONU e por esse pessoal da esquerda internacional lá no cargo, vestido de papa sem ser papa, simplesmente para fazer o que ele está fazendo, para enganar 1 bilhão de católicos. Para dizer assim, olha, tá vendo? Até o Papa falou que a Amazônia, olha, pediu aí para a comunidade internacional, para os países tomarem conta da Amazônia contra o malvadão do Bolsonaro. É isso que ele está fazendo. Parte do esquema do jogo político do golpe para tomar a nossa Amazônia e invadirem o nosso país. Tá certo? Nós, brasileiros, temos que defender o nosso país e nós vamos defender. Graças a Deus, quem ganhou foi o Bolsonaro, não foi o Lula. Se fosse o Lula, podia dar adeus para metade da Amazônia, que é a área que eles querem pegar. A área mais rica que tem naquela região, já mostrei isso no vídeo, tá certo? Mas não é, o presidente é o Bolsonaro. E as Forças Armadas estão agindo na defesa do território nacional. Os brasileiros vão lutar. E nós não vamos entregar a Amazônia de mão beijada para esse pessoal interesseiro que vem aqui, destrói, rouba e depois vai embora. Veja agora aí, para terminar esse vídeo, 2 pedacinhos curtinhos
2 vídeos do Bolsonaro, pequenininhos, na entrevista que ele deu aí para os jornais alemães que tentaram massacrá-lo, mas saíram massacrados. Você conhece o Bolsonaro, ele dá na testa mesmo. E depois um vídeo curtinho, um pedacinho só do vídeo do Enéas, que lá atrás já falava sobre isso. O pessoal dizia que ele era louco. A mídia pintou o Enéas como se fosse louco. Ele não era, gente. Era um homem estudado que tinha uma visão muito além do tempo dele. E hoje nós estamos vendo que ele tinha razão. Então veja aí esse finalzinho nosso, esses 3 pedacinhos de vídeo bem curtinhos. Veja aí. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é: nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa, vamos defender o que é nosso, vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas.